Oiê, Oi, tudo bem? Você me escuta bem? tô escutando. Você tá me ouvindo também? Tô te ouvindo certinho também. Então, tá ótimo. E aí? Então, vamos Ai, conversar primeira vez bastante. que eu noto, né, nessas modalidades. É muito bom, né? Poder passar conhecimento. Espero que seja útil e que Sim, todas aproveitem bastante aí as informações. vamos lá. Eu queria, Nutri, que acho que a maioria das pessoas que já estão aqui conhecem um pouco, mas acho que está entrando muitas pessoas que nunca ouviram falar de você. Eu queria que você se apresentasse, falasse qual que é a sua linha de atuação, para que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Tá, bom. Sou nutricionista já há 12 anos, me formei em 2007 e logo em 2008 eu já iniciei a pós-graduação em nutrição funcional. A nutrição tradicional, aquela que eu aprendi na faculdade, ela me deixou muito descontente com aqueles cálculos todos, né? Aquelas questões de que não tinha uma individualidade, né? Então, na faculdade, claro, faz parte, né? Eu acho que a gente precisa mesmo conhecer os cálculos, saber fazer uma dieta toda calculada, mas eu esperava muito mais, né? Eu sempre quis, quando eu entrei na faculdade, já com 24 anos, eu pensava assim: a nutrição é eu entender o nutriente na célula, eu entender o papel desses micronutrientes, do carboidrato, da proteína, das gorduras, das vitaminas, dos minerais. Então, eu me identifiquei muito com a aula de bioquímica. Era a aula que eu mais gostava. Era a mais difícil, mas era a aula que eu mais gostava, né? Então, eu falava, é isso, nutrição é isso, eu pensava, né? Eu entender a vitamina C, como que ela age, eu entender o cálcio, o magnésio, todas as ações, a ativação enzimática, né? E aí, enfim, mas a gente tem que passar por toda aqueles 4 anos de faculdade, aprendendo a parte de unidade de alimentação e nutrição, que é o AN, tem que fazer a parte hospitalar. Então, não tem como, né? Para a gente pegar o diploma e depois seguir o nosso caminho, a gente precisa passar por tudo isso. E aí, depois eu fui na nutrição funcional, eu me identifiquei, porque é exatamente essa visão, né, em que a gente precisa pensar não só no cálculo, mas pensar se aquele nutriente vai chegar na célula. Porque muitas vezes não adianta a pessoa só comer e estar desequilibrada no sistema digestório, né? Não mastigar bem o alimento, ter um estômago ruim, que ela não vai fazer uma absorção boa, por exemplo, da vitamina B12, e ter um intestino extremamente desequilibrado, né? Então, a nutrição funcional, ela tem essa visão de equilibrar o organismo através dos nutrientes e através de uma alimentação mais individualizada, porque o que é alimento para um não é alimento para o outro. Então, quando Hipócrates disse isso, naquela época não tinham alimentos industrializados, eram alimentos, né? Era comida. Então, arroz, feijão, batata, enfim, comida mesmo. Então, a gente tem que pensar que existe dentro do mundo comida uma individualidade, né? E que alguns vão ter mais benefícios com alguns alimentos, outros podem ter alguns sintomas, né? E aí, com isso, eu descobri, então, que essa nutrição que eu buscava se chama nutrição funcional. Depois, eu já emendei uma pós-graduação na nutrição ortomolecular, que é uma visão de entender mais a parte dos micronutrientes mesmo, né? Como que esses micronutrientes eles agem, a horta é bem mais voltada para a visão dos micronutrientes, né? Então, entender essa bioquímica. Então, é uma pós-graduação bem profunda nessa parte da bioquímica dos micronutrientes, né? Então, com isso, a gente precisa. Renata, eu preciso provar mesmo as delícias da Aline, com certeza. Não, só da gente ver e eu sei toda a preocupação que a Aline tem com a qualidade, né? Já, Em já, breve, Nutri, para já onde nós nos deixa vemos. isso. Ai, eu tô doida para provar essas delícias. Então, e aí essa questão da orto, né? Ela estuda muito essa questão dos micronutrientes. Depois eu já emendei outra pós-graduação em fitoterapia, que é o estudo das plantas, das ervas, né? Essa ação aí, a gente busca através dos fitoterápicos essa questão de trazer um suporte melhor para o fígado, enfim, melhorar a digestão.
e depois eu fui fazer a pós-graduação em biofísica quântica. Então, depois da faculdade, eu emendei 8 anos de pós-graduações. Foram 4 pós-graduações na sequência, né? A biofísica quântica eu já atendo já há bastante tempo com o método de biorressonância, que eu, assim, é super importante, né, na minha conduta alimentar. Quais são os alimentos que vão causar alguma reação ao organismo, que vão travar o metabolismo, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de emagrecer ou cause dor de cabeça. Enfim, é um alimento que não é bom para a pessoa. É um método que eu gosto muito, mas eu sempre digo assim, precisa saber fazer, porque parece ser muito fácil, mas eu tenho 10 anos já de prática com a biorressonância. Então, assim, é um método que eu confio bastante, mas, assim, precisa realmente ter essa prática com a biorressonância, né, para que funcione. Então, basicamente, É, eu fiz alguns outros eu, cursos. como paciente sua, acredito muito, funciona de verdade, assim, todo sentido na nossa rotina alimentar, quando a gente passa a entender e conversar com a comida, né? Eu falo para as pessoas, quando a gente vai falar um pouco sobre alimentação, a alimentação é mais do que o corpo bonito, né? De poder emagrecer e ficar magro. A gente Exato. está falando da alimentação num universo muito maior, né? Que a gente consegue ações assim que a gente nunca imaginou que com a comida, ajustando algumas coisas, a gente traria uma qualidade de vida muito melhor. E Com aí, certeza. puxando o gancho, eu queria que você sintetizasse pra gente o que seria uma alimentação saudável. Por onde que eu Tá. posso começar? Tá, então assim, primeiro passo, a gente precisa entender que dentro do mundo alimentação saudável, a gente tem que partir do princípio que estamos falando de comida. Tudo que é ultraprocessado já não é mais comida, é um produto alimentício. Então, existe comida, alimento, que são os alimentos minimamente processados, né? Aqueles eu costumo dizer assim. Deus colocou na terra para a gente comer é comida. Ou está num pacote, mas tem poucos ingredientes. É importante que a gente aprenda a ler o rótulo, não só no valor calórico, que as pessoas ficam muito preocupadas. Isso é o último para mim. O mais importante é você ir na lista de ingredientes. Então, lá nos ingredientes, por exemplo, tá no pacote arroz, ponto final, feijão, ponto final, quinoa, chia, amaranto. Então, são alimentos que têm um mínimo de processamento. Então, tem um documento que eu quero indicar que todos façam a leitura, se puderem, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento muito rico, lançado pelo Ministério da Saúde. A última edição foi de 2015. Então, lá eles colocam, é um guia maravilhoso, né? Porque lá eles colocam muito essa questão do alimento, né? Que ele é muito mais até do que só o nutriente, muitas questões envolvidas, até a parte sustentável também, né? A gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade, de produzir menos lixo, né? Aquela história descasca mais, desembala menos. Então, uma alimentação saudável, a gente parte do princípio, primeiro ponto, eu falo que é funcional, esse olhar de repente, das sensibilidades, etc. Isso é depois, eu poderia dizer assim, né? Então, o primeiro Cereja do bolo. é a cereja do bolo. Então, antes de tudo, a gente tem que pensar assim: vamos limpar a alimentação? O que é limpar a alimentação? Tirar os ultraprocessados, principalmente, né? Então, nós temos a classificação de alimento que é in natura, por exemplo, abacaxi, sei lá, uma fruta. O alimento, quando ele é minimamente processado, é um alimento que contém, por exemplo, assim, um abacaxi em calda, que você compra e tem uma adição de açúcar, por exemplo. Então, ele não que seja bom, mas assim, ele não é tão processado, preserva ainda algumas propriedades do alimento. E o alimento ultraprocessado é um suco de caixinha de abacaxi, por exemplo. Então, acabou, o alimento ele já não está mais ali, já não preservou mais as propriedades. Então, esse guia alimentar, ele preconiza isso, né? E é o que eu me identifico muito com esse guia, porque é o que eu acredito. Então, a gente precisa pensar que uma alimentação saudável ela tem que ser a base, não só, sabemos que hoje em dia, de vez em quando, vão entrar outras coisas, mas a gente tem que pensar que a base é comida, é alimento, uma alimentação minimamente processada e a base de alimentos in natura. Partindo desse princípio. Você poderia deixar como exemplo, por exemplo, eu vou almoçar. O que é ideal que eu tenha no meu prato do meu almoço, do meu jantar? O que
Quais são as bases dessa alimentação? Tá, são 5 grupos. Então é importante que a gente tenha 5 grupos que poderia ser correspondido também por 5 cores diferentes, para a gente conseguir pegar fitoquímicos diferentes, nutrientes diferentes. Então, o primeiro grupo que é importante que tenha no prato, que as pessoas têm medo, é o carboidrato. Mas é importante, não é para retirar carboidrato dentro de uma alimentação saudável e equilibrada, precisa. Né? Então, tem que tirar o carboidrato, que as pessoas põem carboidrato tudo na mesma cesta, né? O carboidrato do alimento, da comida, ele é muito bem-vindo. O que é ruim são os carboidratos dos alimentos ultraprocessados. Exemplo, de maneira geral, alimentos de padaria, né? Que vem cheio de gordura ruim, que vem cheio de açúcar, que é farinha refinada, que a gente chama de caloria vazia. Então, um carboidrato poderia ser arroz, ou poderia ser uma mandioquinha, ou inhame, ou batata doce. Então, um carboidrato é importante. Uma leguminosa, que representa o grupo dos feijões e representa o grupo da proteína vegetal, né? Um feijão ou feijão branco. Importante a gente ir variando, né? Dentro do que eu preconizo, eu acho importante essa variedade para a gente não ficar com a dieta tão monótona. A monotonia que vai gerando essas sensibilidades alimentares depois, né? Que o corpo vai ficando com aquela mesma informação, aquela mesma frequência sempre. Então, uma leguminosa que seria feijão, ou lentilha, ou ervilha, ou grão de bico, ou vagem. Então, sempre um carboidrato, uma leguminosa. Terceiro grupo, uma proteína. Então, a gente fala aí das carnes, grupo das carnes, do peixe, do ovo, né? Enfim, procurando variar também entre essas proteínas. Um tipo de folha, pelo menos, precisa ter no cardápio, né? Então, aí, a folha, eu falo que é à vontade e abundante, né? Não é uma folhinha de alface. Então, a gente precisa de uma concentração grande dessas folhas, porque elas trazem muitos micronutrientes, trazem muitos fitoquímicos, a clorofila que dá energia para a nossa célula, faz a gente ter uma boa produção de energia. E o último grupo, pelo menos um tipo de legume, que entra aí brócolis, couve, flor, entra abobrinha, cabotiã, quiabo, enfim. Então, um tipo de cada alimento, preferencialmente cores diferentes. Nós estamos falando de um almoço saudável, equilibrado e que a pessoa vai ter muita saciedade. Claro que comendo, né? Dentro, nem se a gente for falar assim, ai, nem que seja assim, não, pessoa que não é obesa, sei lá, né? Então, assim, é importante que a gente fique dentro do nosso peso ideal para a gente ter saúde, né? E comer o suficiente, nem mais, nem menos, tá? E aí é muito importante que tenham esses 5 grupos no almoço. Quando as pessoas querem Muito fazer bom. regime, emagrecer, o que elas querem? Uma proteína e uma salada só, né? Acham que tirar é que vai fazer emagrecer. E não é tirar que vai fazer emagrecer. Quanto mais nutriente você oferta para o seu corpo, mais você vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque você está equilibrando o metabolismo, você está dando substrato para o corpo funcionar. E é muito comum, eu escuto isso de muitos pacientes. Eu estou comendo mais, Andréia, e eu estou emagrecendo. Mas esse mais não é quantidade, é mais qualidade, que é o que eu preconizo, né? Qualidade. Por isso que eu não calculo dieta, né? Minhas dietas não são calculadas. Eu não peço para as pessoas. Tem nutricionista que trabalha assim. Eu não acredito nesse formato de trabalho. Vamos comer 1.400, 50 gramas disso, 150 daquilo. Normalmente a parte do esporte é um pouco mais assim, né? Eu acredito realmente que as pessoas precisam aprender a comer, aprender a sentir a saciedade, a perceber, né? Porque um dia a gente tem um pouquinho mais de fome, um dia a gente tem um pouquinho menos, e a gente vai dosando, né? Hoje eu percebo que as pessoas elas não entendem mais o que é fome, qual que é aquele momento que eu preciso comer, o que eu não preciso, quando a ansiedade existe toda. Mas a gente vai chegar lá ainda. Antes de chegar lá, eu queria que você me falasse por que é importante a gente comer desse jeito? Por que a gente é interessante equilibrar nosso organismo, nutrir? Por que hoje a gente tem essa vertente tão forte, né? Por que a alimentação saudável é tão importante? Bom, a gente tem que partir do seguinte princípio: o nosso corpo ele usa exclusivamente nutrientes para ele funcionar bem. Então, essa visão da nutrição funcional é trazer essa funcionalidade, é fazer o corpo trabalhar de forma correta. Se eu tenho os nutrientes em abundância no meu organismo, principalmente os micronutrientes, que é onde as pessoas têm deficiência. Eu costumo dizer assim, os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, as pessoas comem demais.
e comem muito pouco os micronutrientes, tá? Porque assim, ninguém deixa de comer carne, a não ser um vegetariano, mas as pessoas comem muita carne. As pessoas comem muito carboidrato, né? Seja na questão aí do pão, da batata, ou mesmo né? Geralmente vai para farinha, né? As pessoas, muito produto de padaria, bolo. E as pessoas comem muita gordura. A gordura, ela está escondida já na preparação dos alimentos. Então, se você vai comer um bolo, tem gordura. Se você vai comer um pão, tem gordura. E essas gorduras são ruins, né? Não são gorduras boas, as gorduras naturais que a gente preconiza dos alimentos. Então, as pessoas comem muito pouco frutas, comem muito pouca folhas e muito pouco legume. Então, esses três grupos, assim, a pessoa pega uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate e acha que está comendo salada, assim, né? Não que não esteja, mas assim, é muito pouco. Então, a gente tem que ofertar micronutrientes em abundância para o nosso organismo, para que a gente tenha essa regulação metabólica, para que o nosso corpo funcione. Com isso, eu vou dormir melhor, eu vou ter menos dor de cabeça, eu vou ter menos ansiedade, eu vou ter menos compulsão alimentar, eu vou ter mais energia, eu vou acordar, acordei, delícia, as pessoas acordam assim, ai, queria dormir, ai, não queria acordar, acorda arrastando e já seguem se arrastando ao longo do dia. Então, essa é a visão, né, que eu acredito, que eu trabalho, que eu vejo que funciona há 12 anos, né? As pessoas. E o corpo, eu falo assim, Aline, todo mundo que está aí, o corpo, ele responde tão rápido, né? Quando eu falo que é um carinho, cuidar da nossa alimentação é um carinho com o nosso corpo, né? Teria que ser assim, né? Deveria ser regra, né? Eu falo assim, somos adultos e a gente tem que entender isso, né? Como seres pensantes, né? E isso é a base de uma saúde, né? A base de uma saúde é uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais sustentável. Aí a gente pensa nessa questão até de tentar buscar mais os orgânicos, os produtores regionais, né? Que usam, às vezes nem tem o selo do orgânico, mas a gente sabe que a produção ela tem muito menos química, muito menos agrotóxico, né? Então a gente tem que pensar assim: se eu tenho uma alimentação que supre toda essa necessidade do meu corpo, né? Eu vou ter um organismo que funciona bem, né? Eu vou ter um corpo todo que trabalha, eu vou ter boa estrutura para produzir um cabelo saudável, uma pele saudável, né? Para eu gerar No, energia. essa alimentação em tempos aí de pandemia que a gente escuta muito é o que vai me dar uma imunidade mais forte. Eu recebi muitas perguntas linkando, Aline, e nesse momento, como que eu faço para ter uma boa imunidade? E na Tá. verdade é isso que a gente está falando. Hoje, mais do que nunca, eu acho que assim, a questão da saúde, né? As pessoas estão tendo uma preocupação e correndo e acabando com os estoques de vitamina C das farmácias, né? Esse não é o caminho, né? Eu não sou contra suplemento sempre. Acho que numa deficiência a gente precisa tomar suplementos, mas assim, bem feitinho, mediante um exame de sangue, para a gente conseguir acertar mais. Aqui nós vamos falar de alimento, né? Então, assim, a imunidade, ela é conquistada e adquirida ao longo dos anos, né? Então, assim, não é agora, ai meu Deus, eu preciso agora tomar uma vitamina C. Então, assim, dificilmente a pessoa vai conseguir ter saúde indo na farmácia comprar um zinco, uma vitamina C e vitamina D. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que construir essa imunidade ao longo de anos, né? E a gente precisa pensar que a nossa alimentação, ela precisa ser pelo menos 80% correta. Quando a gente fala de imunidade, quais são os nutrientes que são já comprovados que eles aumentam a imunidade? Na verdade, assim, não é nem que aumenta, é que deixa a imunidade boa, né? Que faz com que, se a pessoa tenha contato com algum vírus ou bactéria, o corpo responde mais rápido. De repente, esse vírus, tanto que a gente está vendo, pessoas vão a óbito aí e outras pegam uma gripe leve, né? Não é nada muito intenso, uma febre, uma coisa que passa rápido. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala em imunidade, nós falamos de vários micronutrientes, foram aqueles que eu falei que estão em abundância em folhas, legumes e verduras, que são o zinco. O zinco é super importante para o sistema imunológico. O zinco ele tem uma ação na redução da replicação viral, isso já comprovado com vários vírus. Não com esse tipo de coronavírus agora, porque ainda estão saindo os estudos, né? Ainda é novo. Mas o zinco ele tem essa ação. Onde está o zinco? Está no grão de bico, estão nas proteínas, está no feijão, nos alimentos aí de essas proteínas vegetais, vindo principalmente das leguminosas, tá? Então, se eu falo em zinco, eu não vou lá suplementar zinco. Gente, vamos comer a comida, comer o alimento. É tão Vitamina gostoso.
Sim, e dá pra gente pensar, né, nas preparações também diferentes. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não gosto de grão de bico, mas como que você já comeu? Ah, em forma de sopa. Experimenta comer em forma de salada, experimenta fazer um hambúrguer. Enfim, dá pra gente Aquela pensar. torta, eu preciso deixar aquela torta que você faz naquela. Torta! É uma delícia aquela torta de grão de bico. A base dela é grão de bico. É, não, faz e publica aí, que vai fazer sucesso. Aquela torta é uma delícia. Então, quando a gente fala em imunidade, voltando, a gente fala em vitamina A, que é também comprovado que ela reduz essa replicação viral, né? E aí, onde tem vitamina A? Tem nos alimentos alaranjados, né? Na cenoura, no mamão, nos verdes escuros também. Então, são vários micronutrientes, né? A vitamina D, que também é super importante. Hoje tem uma epidemia de deficiência. Por quê? é, Deus pensou assim, eu acredito, né? Como que Deus pensou? Eu não vou pôr vitamina D nos alimentos, porque já tem no sol. É uma vitamina tão importante que as pessoas vão ter essa vitamina, né? Basta elas andarem na rua, elas vão ter essa vitamina já. Então eu não preciso colocar tanto nos alimentos, né? E aí o que acontece, né? Hoje a gente não fica mais no sol, a gente anda com o vidro do carro fechado, a gente passa protetor solar para sair de casa, quer dizer, não tem ativação nenhuma dessa vitamina D. Então, se a pessoa tomasse sol com mais regularidade, ela teria essa vitamina D ótima, mas as pessoas não tomam sol. Tem uma de como que a gente tem que tomar, quanto tempo? Então, depende um pouco da cor da pele, etc, né? Pessoas mais branquinhas, normalmente assim, a regra é um sol um pouquinho mais forte, tá? Essa é a regra. Aquele sol muito fraquinho, então assim, tá, o bebê a gente fala de um sol um pouco mais fraco, né? Porque, enfim, a pele é muito fininha e normalmente a mãe coloca o bebê todos os dias no sol, né? O adulto não vai tomar sol todos os dias, eu sei que não vai. Então, o que eu peço para as pessoas? Procurarem pelo menos 2 vezes na semana, 3, ou não deu uma vez na semana que seja, ficar no sol um pouquinho mais forte. Quem é mais branquinha, de repente um sol das 9h30, 10 horas. Quem é mais moreno, 11, 11h30, meio-dia. Então, assim, procurar ficar no sol até sentir um incômodo, até sentir que a pele tá um pouquinho assim, sabe, incomodando. Então, eu falo que esse é a hora de você sair do sol e procurar, depois desse período, né, não lavar o corpo com sabonete, para deixar com que essa vitamina D seja ativada no nosso organismo e ela se transforme na ação hormonal que ela tem. Então, a vitamina D, a gente tem que ter essa preocupaçãozinha aí. Então, a vitamina D, ela é uma vitamina que ela é super importante para a imunidade, né? Claro, não é a única. Tem vários nutrientes que são super importantes. O ômega 3 também. Aí a gente pensa na questão de comer mais sardinha. As pessoas vão muito no salmão. Eu falo que a sardinha ganha disparado do salmão, porque o salmão ele vem do cativeiro. Então, assim, o ômega 3 dele é da ração do peixe do cativeiro. Então, a sardinha é barato, né? E tem uma ação fantástica, pensando na ação anti-inflamatória, na imunidade. Então, basicamente, se a gente come, né? Se a gente tem uma alimentação mais limpa, se a gente come comida, né? Esses vegetais coloridos, nós já estamos cuidando da nossa imunidade. E a vitamina C também não falei, é outra super importante, pensando em imunidade, né? Mas não é só ela. Aí eu defendo muito a acerola, que é a fruta que é o alimento que mais contém vitamina C, acerola, que também as pessoas têm um consumo baixo, né, de acerola, então a gente pode fazer isso da forma um suco sem açúcar, tipo um shot. Eu falo, põe um pouquinho de água, põe lá umas 10, 15 acerolas, deixa bem concentrado. Ai, é ruim. Ah, mas tá bom, não é para ser gostoso, né? Eu falo, gente, nós somos adultos, a gente tem que entender, aquilo ali vai ser importante para o meu corpo funcionar. Eu estou ofertando vitamina C, né? E aquele que a gente despeja ali na água efervescente. Para mim, aquilo é horrível. Muito mais gostoso eu tomar um suquinho. Gente, é muito mais gostoso o suco de acerola. Bom, então acho que a verdade é isso. Aí pensando assim numa questão um pouco mais profunda, eu acho que é uma questão da gente pensar em avaliar individualmente, né? Fazer os exames de sangue, quem tem deficiência de zinco no sangue, porque às vezes, mesmo a pessoa comendo saudável, ela tem deficiência, porque tem várias questões que a gente tem que pensar, né? A questão do estresse, que às vezes depleta o zinco, né? Então, assim, às vezes a pessoa come, mas ela tem deficiência, né? Ou a questão do estômago, que não está absorvendo direito, né? Não está digerindo e depois o intestino não está absorvendo. Então, assim, aí depois a gente tem que pensar nessa questão dos exames para a gente conseguir atuar de uma forma mais importante aí. E Nutri, eu tava vendo, oi Rafa, tudo bem? Eu vi essa pergunta, achei super legal.
Para a gente manter essa alimentação saudável, né, para a gente conseguir trazer esse equilíbrio, a gente precisa ter uma certa disciplina, porque hoje, com a nossa rotina, parece que a gente come o que tem na frente, aquela loucura, a gente não se planeja muito certinho, né? E eu vejo as pessoas muito preocupadas porque começam uma dieta e não seguem, não conseguem conseguir os seus objetivos, né, os seus resultados. E aí entra a questão um pouco de como que você trabalha essa parte, como que a gente vai entender se aquele momento é realmente fome, quando eu tenho que comer, se não é um exagero, uma ansiedade, se eu não. Como que eu vou trabalhar isso em mim? Tá, acho que o primeiro ponto, né, a gente começa sempre fazendo qualquer mudança, partindo do princípio de que a gente precisa ter conhecimento, tá? Então, assim, se eu tenho conhecimento, então tudo isso que eu falei para vocês em relação à ação, né, desses micronutrientes, então todas essas, o conhecimento é o ponto de partida para eu entender o motivo que eu preciso mudar. Então, por que que eu preciso comer mais saudável, né? Porque não é regime, gente. Enquanto as pessoas estiverem fazendo regime, elas vão continuar gordas, obesas, sobrepeso. Então, assim, não é fazer regime, não é fazer dieta, né? Na verdade, até a palavra dieta, na tradução da palavra, é assim, eu escolho o que eu como, mais ou menos isso. Então, assim, eu cuido dos alimentos que eu ponho no meu organismo. Então, até seria correto falar dieta, mas assim, para as pessoas, dieta é igual regime. O regime não é igual dieta, são definições diferentes. Então, assim, o regime é aquele sistema que você vai, assim, não pode comer isso, né? Então, esses alimentos estão proibidos, vamos colocar mais ou menos assim. Então, às vezes, a gente faz um regime por 15 dias, por 10 dias, por 20 dias, para a gente dar uma alavancada no resultado, né? Então, vamos tirar por 15 dias esses alimentos, né? O açúcar, enfim, mas quando a pessoa ela pensa que ela não pode comer esses alimentos, que assim, ela fica naquela 880, né? Ou eu estou fazendo regime. Aí depois ela fala assim, não estou fazendo. E quando ela fala não estou fazendo, daí ela chuta o balde, aí ela come tudo que vem pela frente, porque na cabeça dela ela não está mais fazendo regime. Então, corta isso, gente, apaga da memória, passa a borracha, não existe isso. O que existe é uma mudança do padrão de pensamento. Eu tenho que partir do princípio que eu tenho que dar para o meu corpo o que ele precisa para ele funcionar bem. Eu tenho que ofertar comida, né? O corpo humano precisa de comida. Então, se eu preciso de nutriente, né, e desse equilíbrio nutricional, eu tenho que trazer isso para o meu organismo sempre. Então, assim, às vezes eu como sei lá, eu como também errado. As pessoas, às vezes, E eu tenho falado muito isso, porque eu vejo que as pessoas, elas. Ai, eu não sabia que você comia doce. Nunca imaginei que você comia doce, Andréia. Gente, eu como também. Eu amo brigadeiro. Eu amo, assim, alguns doces específicos, né? Mas eu sei que eu não posso comer isso com frequência. Então, eu preciso entender que se eu comer brigadeiro todo dia, nem é só peso que eu vou ficar insatisfeito. Vai aumentar peso, eu vou ficar insatisfeita, porque eu gosto de estar dentro do peso ideal. De ficar com azia, gases, dores pelo corpo, também é muito comum de uma alimentação errada, dor articular, dor muscular, a fibromialgia tem relação com a alimentação mais inflamatória e processada. Então, assim, esse eu acho que é o caminho. E aí a disciplina, gente, é o passo a passo, a gente vai construindo uma disciplina passo a passo. Então, não adianta eu querer já fazer perfeito, né? É melhor fazer no caminho, é melhor ir mais devagar para o lado certo, colocar metas curtas, né? Com algumas pessoas eu trabalho assim, depende muito da pessoa, É muito né? Então, assim, tem falar sobre pessoas que isso, né? e tem pessoas que chegam prontas já. Eu percebo que a pessoa fala assim, André, eu tenho conhecimento e tal, e eu já sinto que a pessoa está mais pronta. Tem pessoas que querem, mas estão mais assim, com receio, né? Fica meio. Então, às vezes, a gente coloca assim, ó, primeiro mês, a meta vai ser tomar água que precisa.
a meta vai ser colocar uma fruta no café da manhã. Às vezes eu trabalho assim com algumas pessoas, né? E aí a gente vai devagar construindo isso. Isso me deu. Isso eu acabei, assim, depois que eu fiz alguns cursos, né? E a experiência profissional, ela foi me mostrando isso. Porque alguns anos atrás eu não trabalhava assim. Alguns anos atrás, assim, eu pensava assim, bom, a pessoa tá pagando a consulta, eu tenho que dar para ela tudo que ela precisa fazer, né? Tudo, ó, é isso aqui. Aí a pessoa, acho que chegava na casa dela, ela olhava, falava, meu Deus, eu não vou conseguir começar, eu não vou conseguir nem esse café da manhã direito, né? Então, hoje, né, hoje, nos últimos anos, eu tenho combinado muito isso com os pacientes, né? O meu público, normalmente, ele já é um pouco mais preparado, normalmente, né? Já foi nutricionista convencional, já tem uma noção, ou já tá se sentindo tão mal com o corpo, que quer melhorar, né? Tá se sentindo tão mal, falar, ai, André, eu tive uma amiga que veio e sentiu tão bem. Então, assim, a maioria eu sinto que já tá mais pronta. Mas quando eu percebo que a pessoa não tá pronta, eu falo, ó, vamos começar devagar. Você falar qual as primeiras instruções? Desculpa, eu não entendi. Para uma pessoa que não estaria pronta, ela quer começar hoje, quais seriam as primeiras instruções que você daria, que poderiam ser gerais? Primeiro, água. Tem que tomar água. As pessoas não tomam água o suficiente, tá? Calcule a água que você precisa. 30 é o mínimo. 35. Aí, voltou. Oi, oi. Ah, Oi, oi. aí, voltou. Aí. Acontece. Tá Coisas da internet. Bom. voltou. Voltou? Tudo certo? Tudo. Agora eu tô te ouvindo. Eu não sei se deu para vocês pegarem a parte da água. Pegaram? Eu vou repetir rapidamente, tá? Primeiro passo, então, quando eu quero melhorar a minha saúde, adequar água. Façam o cálculo, 35 vezes o peso, isso, aguinha, ó, vamos tomar água. 35 vezes o peso é a quantidade média, 30 é o mínimo, então calculem, para quem toma pouco, coloquem pelo menos o mínimo, tá? E 40 é o máximo, porque também tem um máximo de água. E aí, muitas vezes a pessoa tem cansaço por falta de água, ela tem intestino péssimo por falta de hidratação, tem a pele seca por falta de hidratação. São muitos sintomas, às vezes até tontura, são vários sintomas que eu vejo que tem relação com a pouca hidratação. As pessoas tomam pouca água, isso é fato, tá? Então, claro que tem algumas poucas que não. Fala, não, André, esse não é meu problema. Então, assim, primeiro passo, água. Segundo passo, eu falaria para adequar esses vegetais do almoço que eu comentei, colocando lá os 5 grupos. Para quem não ouviu, um carboidrato, uma proteína, uma leguminosa, uma folha e um legume, tá? Então, assim, acho que a gente tem que ir pensando não em tirar. Às vezes eu começo. Ainda mais, eu tenho os grupos de WhatsApp, quem tiver interesse depois em entrar, eu não tenho agora data para começar algum, né? Mas eu sempre abro alguns grupos, né? E eu acompanho esse pessoal por 20 dias, dando muitas dicas. Então, nos primeiros dias, vários dias, eu não falo para tirar nada. Não sai da minha boca, tire nada, para de comer doce. Então, assim, é só colocar, né? Vamos colocar isso, vamos adequar isso, coloca. Não importa. Oi. As pessoas chegam na Arruda, que é um restaurante, uma ideia de terrorismo, posso comer isso porque o carb. Eu invejo, mas as pessoas vão começar com uma restrição tão grande, tão desconectada do que é a realidade que elas já vivem, sabe? Do que elas. Que você percebe nitidamente que aquilo não é algo que é habitual para ela, que ela tem. Que a gente. Não dá pra gente negar a nossa relação afetiva com a comida, né? Que Sim, daí, de repente, a vida arroz e feijão e agora nunca mais eu vou comer arroz e feijão porque arroz é o problema. E eu adorei, é ótimo você. Comida de verdade não é o problema. Isso. E é muito comum isso, Aline. As pessoas chegam para mim já querendo emagrecer, já começam a fazer alguma coisa em casa e já não comem arroz e feijão. Eu falo, mas por que você não está comendo arroz e feijão? Não tem sentido muitas vezes. É claro que se a pessoa tem uma sensibilidade, aí é diferente. Mas isso, a pessoa, ela tem que...
mínimo, ter uma excelente percepção do corpo dela, está sendo prejudicial para ela. Às vezes até o feijão, ele é um alimento que gera um pouco de gases naturalmente, mas às vezes isso é corrigido deixando de molho, né? 14, 16 horas, às vezes já pronto, melhora os gases. Não é que vai parar de comer o grão, né? E quando a pessoa, então, precisa fazer a retirada ou a redução do feijão, ela precisa colocar outra leguminosa no lugar. Não é tirar o grupo, né? É colocar outro. Então, põe um grão de bico, uma ervilha, uma vagem. Então, esse é o ponto de partida. A gente tem que adequar e fazer esse equilíbrio, né, desses alimentos no nosso prato e partindo do princípio que e aí quando a pessoa começa a comer bem, eu já ouvi muito isso nos grupos, né? Eu tenho experiência do consultório e tenho experiência dos grupos de WhatsApp, né? Minha experiência com os grupos, ela é muito bacana porque é diferente do meu paciente que eu vejo hoje, eu vou ver ele só 20 dias, daqui um mês, né? Então, muitas coisinhas eles não me falam. Nos grupos de WhatsApp, como a gente está todo dia ali, é muito enriquecedor, até para mim, né? E para todos que estão ali, perceber assim: primeira coisa, água. André, o que mais que eu tenho que fazer? Que eu tenho que comprar? Nada, toma água. Aí eu começo a ouvir nos próximos dias o relato que eu falei do intestino, né, da melhora de disposição. Nossa, estou me sentindo muito melhor. Aí depois vamos colocar pelo menos 2 frutas ou 3 ao longo do dia, né? Então a gente vai caminhando devagar e os relatos, eles vão ser, nossa, meu intestino agora tá ótimo. Às vezes questão de 5 dias, né, que a pessoa já não entra, não sai da minha boca nos primeiros dias, assim, para de comer. Eu não falo nada. Eu não tiro arroz, eu não tiro feijão, porque eu não sei. Então, assim, eu coloco ali a comida, né? Vamos comer o arroz, feijão, a carne, ou trocar, né? O arroz por batata, eu ensino tudo isso, né? Mas eu começo a perceber os resultados são fantásticos. E uma coisa que eu escuto muito é: estou emagrecendo e comendo mais. E outra coisa que eu escuto muito: eu estou com menos vontade de comer doce. Eu passei a me alimentar, e aí, assim, com mais qualidade, né? E colocando, talvez, pela questão mesmo da pessoa estar mais bem nutrida, o corpo dela não fica pedindo tanto doce, né? Por ter colocado mais a fruta, o corpo não fica pedindo tanto açúcar, porque ela tá colocando de uma outra forma. Então, isso é muito comum, né? A pessoa quer começar tirando tudo e não adequa, e não deixa equilibrado o prato. Come tudo errado, come desequilibrado, né? E os Então, acho docinhos? Eu recebi tantas perguntas sobre os docinhos. Como eu que também, a né? Eu gente abri também minha faz caixinha. para Primeiro, aquela vontade? eu abri minha caixinha também, falando que eu ia estar hoje aqui com você, né? E falando, gente, qual é a dificuldade de emagrecer que vocês têm, né? Para eu dar as dicas lá com a Aline. Eu amo doce, não consigo ficar sem comer doce, né? Esse foi realmente uma questão muito colocada. Primeira coisa, parem de querer não gostar mais de doce, né? Assume que você gosta de doce. Uma coisa é gostar, outra coisa é se entupir de comer. Tá? Então, eu gosto de doce, eu também adoro doce, mas primeiro a gente tem que pensar assim: eu não vou deixar de gostar, tá? Eu gosto, né? E tudo bem eu gostar. Tem gente que gosta, sei lá, ou do pão, e não vai deixar de gostar. Mas a gente vai, depois, devagar, o que é muito comum? Depois que você vai tirando aquele hábito, o corpo vai pedindo menos. Quando você vai passando a equilibrar a alimentação, o corpo vai pedindo menos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Equilibra a alimentação, coloca todos os nutrientes importantes que o corpo vai começar a pedir menos. 2, faça uma substituição. Então, muitas vezes, no lugar de querer retirar completamente e ver que não consegue, eu não consigo, isso não é para mim, agora eu vou lá e vou cair de boca no chocolate, porque eu não consigo, né? Então, as pessoas falam isso. Primeiro passo também, não falam não consigo, porque a palavra tem poder, né? Quando a gente fica assim, dieta difícil, eu não consigo, eu não fico sem comer doce. Quanto mais a gente falar isso, e eu me incluo nessa, tá? Porque eu parei de falar essas coisas também, tipo, tá, eu gosto de doce, eu gosto, mas é claro que eu consigo ficar sem, porque se você afirmando que você não consegue, você vai agir daquela forma. Então a gente consegue tudo que a gente quer. Se você não está conseguindo é porque você não quer mesmo, né? Então a gente tem que partir desse princípio, parar de fazer afirmações negativas. E aí fazer as substituições. O que eu tenho sempre na minha casa? Eu tenho os chocolatinhos mais 80%, 70%. Tem uns da Cacau Show, da Copenhague, que são sem açúcar. Eu não comecei gostando deles de um dia para o outro, tá? É assim mesmo. Você não vai, você come ao leite, amanhã vou comer amargo.
Ah, eu amei. Não, é um processo do paladar, mas isso acontece. Devagar, o seu paladar, ele vai se habituando com aquele novo sabor. E hoje eu amo, de verdade, comer o 70%, eu amo. Então, eu como sempre um quadradinho, quase todo dia eu como depois do almoço um quadradinho, procuro os que não tem açúcar, que tem um adoçante melhor, né? Seja um stevia, um xilitol. E eu gosto. Se eu não como, eu como uma fruta de sobremesa. Porque, assim, aquela coisa que, primeiro, né? Tem essa questão que tem um certo hábito, que muitas vezes, a gente vem com isso enraizado de uma vida, né? Muitas vezes, que a gente meio que, sei lá, a gente foi ensinado dessa forma, né? Mas eu acho muito ruim quando a gente quer lutar com todas as forças contra algo que vai ser assim, não é que a gente não vai conseguir, mas não é melhor eu fazer uma substituição, eu colocar um pouquinho de uma opção que não é ruim. Cacau é saudável, cacau tem muitas ações antioxidantes, né? Então, eu não tô brigando com o cacau. Então, se o cacau é saudável, eu posso comer chocolate à base de cacau e que não tem açúcar e está tudo bem. Eu não estou deixando de comer saudável por isso, né? Comer uma fruta é saudável, né? Agora tem pessoas que não têm esse hábito e falam, não, André, eu fico sem. Eu pergunto muito isso. Então, ótimo, vamos deixar sem nada depois do almoço, né? Porque para a pessoa não faz falta. Então, eu acho importante isso. Primeiro, aceite que você gosta. Para de querer, assim, não gostar mais, porque vai ser muito difícil. Eu falo que eu tô há 12 anos nessa vida que eu falo, porque eu faço o que eu falo. E eu gosto de doce também, tá? Então, assim, nesses 12 anos, eu não deixei de gostar de doce. Eu fiz as substituições. Isso funciona muito bem, fazer as trocas. Então, comecem a comprar algumas outras opções. Esses chocolates amargos, eles não geram o vício do chocolate ao leite, porque o ao leite, ele gera muito vício. Você come um pouquinho, você tem vontade de comer mais um pouquinho, né? Muito, assim, eles têm uma liberação ali de serotonina, né? Que faz você querer mais um pouco. Então, eu costumo dizer assim, pela minha experiência, como gosto de doce. De 10 vezes que eu tenho vontade de comer doce, 8 eu me supre super bem. Às vezes uma tâmara, né? Essas opções desses chocolates saudáveis. E 2 vezes ou 3, eu vou comer o chocolate de verdade. Só que o que eu faço? Gente, façam isso também. Jamais compra a barra inteira ou a caixa. Eu vou lá e compro unidade, tá? Então eu vou lá e compro sei lá, um chocolatinho prestígio, qualquer um que é unidade. Daí eu comi, pronto, aí acalmou. Porque mais mulher tem aqueles dias, né? A gente parece que tem meses que o negócio pega um pouquinho mais, e comigo é assim também. Então a gente vai e compra unidade. Eu não vou comprar a caixa, trazer para minha casa, porque fica muito tentador, né? E as pessoas têm uma desculpa, emendando um pouquinho, né? Ai, André, eu tenho criança, então eu tenho que ter chocolate na minha casa. Nada disso, né? Porque tem criança que tem que ter chocolate em casa. Primeiro, a gente tem que partir desse princípio que toda família tem que comer mais saudável, né? Eu tenho também, eu tenho já 2 mocinhas e passei toda a infância delas sem ter chocolate na minha casa, com pouco. Sorvete, muito pouco. Elas comem final de semana, quando vou na minha sogra, porque elas já, assim, eu deixo elas comerem lá, mas quase nunca entra pote de sorvete na minha casa. Quase nunca. Sabe? Então, assim, é esse hábito mesmo. O carrinho do mercado tem que ter comida, tem que ser saudável, né? Não tem que ter, porque tem criança, né? Coitada da criança, ela vai se entupir de açúcar, então, e tá tudo bem? A criança pode ficar doente, né? Enfim. Exatamente. É o que a gente vê, às vezes, eu converso com um pessoal, eu não sou mãe ainda, você vai ser mãe um dia. Eu falo, gente, mas a criança não ganha dinheiro, ela não vai no mercado fazer compra e ela tá aí que leva a culpa, porque essa menina não para de comer, ela come só besteira. Exatamente. Eu acho que a gente tem, assim, a criança não sabe. A criança, ela é 100% paladar, né? E a gente precisa já ensinar, né, desde pequeno, já desde da introdução alimentar, porque é muito comum assim. Ai, André, até 2 anos a minha filha comia de tudo, né? Comia super bem. Só que, ou 1 ano, até 1 ano, às vezes acontece isso. Aí depois não quis mais comer legumes. Mas por quê? Porque foi introduzido outros alimentos. Começou a dar chocolate, refrigerante, começou a dar os salgadinhos de pacotinho. A fruta vai ser sem graça para a criança, porque esses alimentos têm um paladar muito acentuado, né? Eles são ou muito salgados,
salgados ou muito doces. Vai pegar uma fruta que tem dia que tá mais doce, tem dia que não tá tão doce, o que vai acontecer? Não vai querer mais. Aí, pela praticidade da mãe de abrir o pacote, ela já não dá mais a fruta, e aí vira aquele caos, né? Então, assim, o erro realmente é da mãe e do pai, dos pais, né? E é normal que depois, conforme essa criança vai crescendo, ela vai tendo seus gostos e preferências. É normal. Eu tenho aqui em casa, a minha mais nova, ela ama cachorro-quente. Ela gosta, é do paladar dela. E aí, ela não é que nunca ela come. De vez em quando eu deixo ela comer e falo, tá bom, mas não é uma coisa que vai ter na minha casa com frequência, de jeito nenhum, sabe? Ela tem um paladar que ela gosta das coisas mais, assim, fortes. Salgadinho de pacotinho. Gente, vou confessar, essa semana meu marido comprou. Ela tem 12 anos, a mais nova. Nunca tinha entrado na minha casa. Ela ligou para ele, fez maior drama. Pai, compra os cebolitos. Pai, não sei o quê. Quando eu vi, quase que eu arranquei a cabeça dele. Mas, enfim. Mas é uma coisa assim que não tem e que não pode ter com frequência, porque depois vai virando rotina. Aí depois vai Esse, ficando mais difícil. Então, assim, exatamente. o negócio Eu, é não ficar estimulando. exatamente. E eu queria agora, nesse espaço, a gente gosta, né, desse assunto, quase uma horinha que a gente está aqui, eu queria ver se as pessoas, e se você permitiria também, se tiver alguma dúvida que o pessoal queira perguntar, né, aproveitar esse espacinho aqui que a gente está com você. Podem mandar, gente, estou aqui. Olha, o Rafa falando sobre compulsividade alimentar. Se é tratado com tratamento de ansiedade ou reeducação alimentar pode resolver esse problema. Dicas possíveis de vegetais ou frutas que acalmam. Tá, a questão da compulsão alimentar é o seguinte. Eu acho muito importante que seja um trabalho multidisciplinar. Não é só com. Primeira coisa, a gente tem que ver se realmente é um diagnóstico de compulsão alimentar. Tá me ouvindo? Parece que travou. Tô, Tá ouvindo? Tá? Tá. tô. Então, assim, muitas pessoas falam, eu tenho compulsão, e não tem, tá? Então, eu vejo isso no consultório. A pessoa, para ela ter compulsão, é de vez em quando ela pegar uma barrinha de chocolate e ela comer, né? Então, não é isso. Compulsão é uma doença, é um assunto muito sério e deve ser tratado realmente com uma equipe, né? Com um psicólogo é mais importante, né? Até o tratamento psicológico, muitas vezes com médico junto e algumas vezes até com medicação, tá? O trabalho do nutricionista, ele é importante para fazer a pessoa ir entendendo sobre essa questão toda, né, dos alimentos, da importância dos alimentos para o nosso organismo, né? Fazer muitas vezes esse acompanhamento para a pessoa ela ir tendo esse conhecimento mesmo, né? Sobre toda essa questão alimentar. Mas se a pessoa tem compulsão diagnosticada, séria mesmo, e ela for no meu consultório, eu sozinha vou ajudar muito pouco, porque ela não está precisando de um cardápio, né? Ela não está precisando. Claro que às vezes uma suplementação de vitaminas, de minerais, pode ajudar bastante, tá? Porque a gente vai nutrindo as células. Se a gente vai nutrindo as células, a pessoa ela vai